Vamos ver como funciona o Clube Smile para saber direitinho se vale a pena assinar. Então, vem com a gente! Oi, eu sou Milena. Fala galera, eu sou Marcelo e hoje a gente vai entender como funciona o Clube Smiles. Vamos ver todos os benefícios aqui, explicar tudo direitinho. Vamos pegar na sua mão, na tela do computador, explicar tudo para você, para saber se realmente vale a pena assinar o Clube Smiles e a depender se você for comprar um celular. Você vai aprender hoje que só comprando esse celular, se você for do clube, você já vai ganhar uma passagem internacional. Oh, beleza! Você vai aprender isso aqui hoje porque aqui é assim, dicas valiosas toda semana para ajudar você a viajar mais, gastando menos. Então por isso já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada e dessa maneira você ajuda demais o nosso canal aqui, combinado? E vamos agora, sem enrolação, direto para a tela do computador. Então a gente entra aqui na página do Clube Smiles, você vê aqui que eu estou logado, 10 mil milhas. Dessas 10 mil milhas, 8 mil a gente ganhou agora. A gente acabou de gravar um vídeo só sobre como assinar o passo a passo, se você quiser ver como é que faz para fazer o passo a passo e ganhar uma passagem aérea. Sim. Nesse vídeo a gente vai ensinar que você pode ganhar uma passagem internacional na compra de um celular. E no vídeo de assinar, você aprende como ganhar uma passagem aérea na hora. Beleza. Só como assinar. Então o link está aí embaixo. Vamos voltar aqui para a tela do computador. Então nós vamos aqui no Clube Smiles. Então aqui ele está fazendo, gente, uma promoção que você assinando o plano 1000, que é o mais em conta, o mais simples, você paga R$42 por mês e ganha 1000 milhas todos os meses. Ele sempre faz promoção, né, amor? Sempre faz promoção. E essa promoção, no caso, você ganha mais 7 mil na hora. Então, logo de cara, a primeira dica, se você quer assinar o clube, é esperar a promoção. Isso. Nunca assine. Se não tiver promoção, corra. Só assine com promoção, porque eles sempre colocam promoção. E se não tiver promoção, aquele chat pequeno que aparece embaixo daquela conversa virtual, não fecha aquilo. Veja a proposta, porque às vezes eles colocam lá, né, amor? Eles para te persuadir a assinar, eles colocam uma proposta tão boa quanto uma de promoção. Então, dê uma lida ali, não custa nada, mas só faça com promoção. Essa você não vai encontrar, porque essa está acabando amanhã. A gente fez hoje, assinou, aproveitou ela até hoje. Mas quando esse vídeo for lá, ela não vai estar mais, mas vão ter outras, ou parecidas, ou melhores até. Então aqui, nesse plano 1000, você paga 42 por mês, ganha 1000 todos os meses, né? Essa aqui, 7 mil, é o bônus da promoção. Se você resolver pagar em 12 vezes, o anual, você ganha 5% de desconto, sai um pouco mais barato. Se você pagar o anual 12 parcelas à vista, você vai ganhar 10%. Isso acontece no Clube 2000, que aqui você já ganha mais, ganha 8, mas a regrinha é a mesma, né? Igual do plano 1000, só que vai mudando aqui o valor e a quantidade de milhas que você recebe. Do plano 5000, está ganhando 5 mil a mais nos primeiros 3 meses. Tem o valor para quem assina o anual, até chegar aqui no 20 mil. Esse de 20 mil, a Smiles está com uma promoção que você já se torna diamante. Olha! Automaticamente. Diamante é a categoria mais alta que você tem na Smiles, tem acesso a vários benefícios. Mas ele, nunca vi, se você já viu, comenta aqui embaixo. Eu nunca vi aparecer essa promoção de assine e ganhe mais tantas milhas, ganhe mais 20 nos primeiros 3 meses. Eu nunca vi acontecer. Se você já viu, comenta aqui embaixo. Mas a vantagem dele é que você já se torna diamante. A gente vai falar de todas as vantagens dos outros clubes, porque o Clube 1000, a partir do 1000, você tem muitas vantagens. Você vai ver aqui na tela do computador que você tem muitas vantagens que são equivalentes ao diamante. Então você vai ter que analisar realmente se vale a pena fazer esse de 20 mil para se tornar diamante. Porque no Clube 1000, no 5000, no 2000, você ganha milhas qualificáveis, que a gente também vai explicar, e você pode também, aos poucos, subindo de categoria até chegar a diamante. Então a gente vai explicar aqui quais são as vantagens. A primeira coisa, gente, é você descer aqui, e observar isso aqui, no Clube Smiles de 1000 a 10 mil, você tem que ficar no mínimo 6 meses, senão aquelas milhas vão retornar, não vai valer a pena, se você não for ficar 6 meses. E se for no Clube 20 mil, que é aquele
que você já se torna diamante, você tem que ficar no mínimo 10 meses. Então tem que ficar no mínimo 6 meses pra valer a pena, né, amor? Ficar com essa carência, né? Você tem que ficar no mínimo, veja se você quer realmente ficar por no mínimo 6 meses, até o de 10 mil. Se for o de 20 mil que você fica diamante, se torna diamante, aí são 10 meses. Então fica atento a esse detalhe. Então vamos entender os benefícios. Ó. Já desde o plano 1000, que aqui são praticamente todos iguais, eu vou ensinar aqui, vou explicar o plano 1000 e vou explicar o plano 20 mil, que a grande diferença está entre esses dois planos. Então aqui, ó, no de 1000, você tem 10% de bônus com o meu bônus VIP, novidade. Isso aqui é o seguinte, se você assinar naqueles 6 meses, no 6º mês, você já se torna elegível a ganhar 10% a mais quando você pegar pontos do seu cartão de crédito e transferir para Smiles. Olha que beleza. Sem promoção, sem nada, você já ganha 10% a mais. E aí, a depender do clube, vai subindo essa vantagem, mas isso é o que quer dizer o plano VIP, o bônus VIP, é isso que quer dizer. Milhas do clube válidas por 10 anos. Então você tem até 10 anos para usar essas milhas que você ganha no clube. Ótimo. Que é praticamente, se você não usar em 10 anos, você não vai usar mais. Provavelmente não vai usar mais, né? 10 anos é muito tempo. Acúmulo de milhas qualificáveis. Esse acúmulo de milhas qualificáveis que a gente explicou, que é ou você ganha por trecho, ou você vai ganhando por milhas qualificáveis. Se for um trecho qualificável e você pagar em dinheiro ou no cartão, aí você ganha milhas qualificáveis. 30 trechos de qualificáveis você vira diamante. Para ser diamante através das milhas qualificáveis são 30 mil. E aí nesse plano, a cada 10, uma é qualificável. Então a cada 1000, no caso 100, parece que vai demorar, mas se você ver, é bem mais rápido do que parece, né? Não é rapidinho, mas você consegue também pelo plano 1000 e usando, a depender do seu consumo, se você usar os parceiros, pode ser bem mais rápido do que você imagina. 5 reservas gratuitas da Gol. Então você pode fazer a reserva, se você ainda está na dúvida de viajar, sem ter que pagar aquela taxa. Porque quem não é do clube, para fazer essa reserva, paga uma taxa. Você tem ela 5 vezes gratuitas por ano, 5 vezes por ano. Ganhe mais bônus em suas compras. A gente vai lhe mostrar aqui, você vai ver como é muita vantagem realmente. Se você for utilizar parceiros, quem é do clube, desde o Clube 1000, você já ganha bem mais. Desconto exclusivo no resgate. Quem acumula milhas sem ser do clube, quando for comprar passagem, paga mais caro do que quem é do clube. A gente também vai mostrar isso aqui para você no exemplo. Bônus na quitação do Viagem Fácil. Amor, essa Viagem Fácil é quando você quer reservar a passagem com antecedência, não é? Com muita antecedência. Exatamente. Se você vai fazer uma viagem daqui a muito tempo, aí você não tem certeza se ainda conseguiu aquelas férias, tá esperando o chefe liberar. Entendi. Aí você faz esse Viagem Fácil, já garante aquele valor, você tem até 60 dias antes do voo. Se eu não me engano, essa taxa está R$150. Quando você resolve fazer a viagem, eles ganham, eles retornam esses 150 em milhas. Só que quem é do clube ganha mais milhas. Então é isso que é o bônus do Viagem Fácil. Milhas de até 6 pessoas em uma única conta. Então esse de colocar 6 pessoas são 6 pessoas da família. Você bota até 6 CPFs na mesma conta. Eu não acho vantagem essa parte pelo seguinte, existe uma regra, que a gente tem que sempre ler as regras, viu, gente? Mas a gente está aqui mastigando tudo para vocês. Para você participar, todos os CPFs têm que fazer parte de algum clube. Então assim, se não fosse isso, ia ser legal, porque todo mundo tem um parente, um tio, uma mãe, um avô, que usa cartão de crédito, não viaja, perde as milhas. É verdade. Então se fosse isso, meu tio, deixa eu cadastrar aqui, posso? Pode. Então tudo que ele cadastrasse ia juntava tudo no CPF. Mas para fazer parte, você tem que assinar o clube. Todos têm que assinar, então. Todos têm que assinar. Então assim, não acho que vale a pena. Quem faz jogada de milhas e ganha dinheiro, não usa isso de jeito nenhum. Se você não sabe nada sobre milhas, clique aqui no primeiro link da descrição para você aprender mais. Porque milhas, gente, quanto mais você aprende, mais dinheiro você ganha. Vamos ver agora as outras vantagens aqui. Bônus adicional na compra de milhas, né? Quando você for comprar milhas, às vezes você não está com aquela quantidade, quer comprar uma passagem, você ganha bônus. Mais bônus ao transferir milhas entre as contas. Aí nesse caso é se um cadastrado quiser passar um do outro, né, amor? Se quiser passar de um para o outro, inclusive por isso que eu acho até melhor, em vez de você fazer aquele plano família,
tem você e sua esposa, cada um assina, acumula. Sim. E às vezes se faltar, quiser comprar uma passagem, né, tá faltando milhas, o outro tem. Às vezes tem promoções na Smiles que você ganha até 300% nessa troca. Então eu acho mais vantagem você não fazer aquele plano família, né? Mas cada um faz o cadastro, né? E aí aproveitar essas trocas. Assim você vai ganhar mais milhas. Ganhe mais bônus para reativar milhas. Mas isso aqui, gente, é só se você passar 10 anos sem usar para reativar as milhas. Indique e ganhe mais milhas bônus. Aí nesse caso, se você chamar um amigo, você ganha também, né, amor? Ele tem promoções. No caso, a que está agora, no dia que a gente está gravando, acho que ela está encerrando já essa semana. Tá. Acho que ela já vai terminar, mas sempre aparece. Você indica alguém que não é do clube. Aí a pessoa assinando o clube, você ganha 1000 milhas e a pessoa ganha 1000 também. Então sai todo mundo ganhando. Mas não é sempre que tem essa promoção. Agora tá tendo, mas já tá perto de acabar. Quando você estiver vendo esse vídeo, eu não sei se vai estar ela vigente ainda. Tá. Aí você confere. Nós analisamos aqui os benefícios. Calma que a gente ainda vai chegar lá nos parceiros. Você vai ver na compra do celular, ganhar uma passagem. Fica aí. Não saia daí não, que ainda tem muita coisa legal. Vamos ver agora o diamante. O que é que tem esse diamante de tão diferente? Para saber se vale a pena, porque o valor é bem mais alto, né? Então vamos ver o que é que tem esse diamante. Se for o caso, se você gostar dos benefícios, bora ver o que é que ele tem de diferencial. Aqui, ó, no Clube Diamante você já ganha 50% de bônus. Naquele meu bônus VIP. Então aquilo que a gente explicou, né? Que no cartão de crédito, no plano 1000, depois de 6 meses você ganha 10% quando transferir pontos do cartão para o Clube Smiles. Aqui você já ganha 50%. Então se você é uma pessoa que usa muito o cartão, você tem um limite alto e usa demais, você vai ganhar. Aí você tem que fazer as contas, porque aí talvez para você, vai pra gente, nosso cartão... Pra gente não vale a pena, mas pode ser que vale a pena pra você. Atendimento 24 horas, normal. Antecipação de voo, você pode trocar o voo. Bagagens gratuitas. Falando em bagagem, a gente tem uma playlist toda de bagagem aqui, né, no nosso canal. Ele tá falando aqui de bagagens gratuitas. Sim. Porque a regra da ANAC, a gente tem um vídeo só sobre regra, que a gente não tem mais direito a bagagem despachada. É verdade. Então por isso está dizendo aqui que quem é diamante tem direito. Se você quiser, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Todos os vídeos sobre bagagem, vale a pena, extravio, regra, para você não entrar em nenhum perrengue, viu? Vale a pena ver. Bilhete cortesia Gol. Esse bilhete cortesia é o que, amor? Ganha de graça? Esse pra mim é um dos melhores que tem. Porque, gente, você, uma vez por ano, vai poder convidar uma pessoa para ir no mesmo voo que você, e de volta, tem que ser no mesmo voo, para ficar com aquele mesmo rastreador. Para qualquer lugar do Brasil ou da América do Sul. Nossa, que massa! Então, uma vez por ano, aquela pessoa especial, você pode ir com você sem pagar nada, esse benefício. É muito legal, e é legal também porque eu vou mostrar aqui, mas já vou adiantar para vocês, que tem direito a salas VIPs. A Gol tem muitas salas VIPs, tanto dela quanto de parceiros. Sim. Na Argentina, em Ezeiza, tem da Aerolíneas Argentinas, tem Guarulhos, tem no Rio de Janeiro. Então quem é diamante pode levar uma pessoa acompanhante de graça nesses laudos, sala VIP, que aí você bebe, come de graça. Então essa pessoa indo com você uma vez por ano ainda vai ter acesso aos laudes, salas VIP. Então esse benefício é fantástico. Aqui o que eu falei, acesso ao Gol Premium Lounge. Então você também pode levar um acompanhante, né, que esteja viajando. Quem é diamante pode levar um acompanhante sem pagar nada. Tarifa especial diamante. Essa tarifa foi o que eu falei. Algumas situações, quem é do plano 1000 vai ter o mesmo benefício do diamante. Então, mesmo você sendo do plano 1000, aqueles acessos, quando você for comprar uma passagem, a tarifa especial para quem é diamante e para quem é do clube 1000, sim, é a mesma tarifa. Então, quem é do clube 1000 tem uma tarifa, eu tenho uma tarifa igual de diamante. Acesso a salas VIP de parceiros, como eu falei, que tem em Buenos Aires, tem Assunção, Montevidéu, tem vários lugares, gente. Algumas vantagens quando você for reservar hotéis, bônus no acúmulo de milhas. Acho que eu pulei essa daqui, né? Tarifa garantida Gol. Essa tarifa garantida Gol é 5 vezes por ano, se eu não me engano. Você tem um teto, um valor máximo. Se você, por exemplo, porque quando você vai comprar passagem em cima da hora, é mais caro, né? É mais caro, com milhas é mais caro ainda, porque a quantidade de assentos para milhas é menor.
Então você paga muito caro, né, se você tiver que reservar em cima. Então você tem ali 5 vezes por ano, um valor máximo. Então assim, um executivo, pessoas que, né, às vezes precisa viajar em cima da hora. Então você pode fazer 5 vezes por ano. E agora vamos ver aqui que quem é do clube paga menos nas passagens. Vamos ver aqui agora. Então aqui, ó, gente, eu botei um destino qualquer, Salvador, São Paulo. Um exemplo aqui de uma data aleatória, de 1º a 9 de setembro, só pra gente ter uma noção. Então ele está dizendo aqui, ó, que a passagem mais barata é 17.800, que esse de 10.900 é para quem é do Clube Smiles e Diamante. Que bom. 11.500. Se você quiser pagar milhas mais dinheiro, a mesma coisa. Sim. Seria menos milha, 4.600, aqui 5.300. E aqui a diferença só de R$3, praticamente o mesmo valor. Então aquilo que a gente falou do resgate, quando você for usar suas milhas, sendo do clube, você economiza. Economiza bastante. E a mesma vantagem quem é do 1000 ou quem é diamante, tem a mesma vantagem aqui, não tem diferença, né, para comprar. E vamos ver agora uma vantagem, que essa é uma vantagem, principalmente se você for comprar um celular. A gente gosta sempre de dar o exemplo do iPhone, que é um bem mais caro. Sim. Então assim, mas gente, é qualquer coisa, viu? Pode ser uma coisa de R$10, você vai comprando, vai acumulando. Mas a gente gosta de dar o exemplo do iPhone porque a gente vê o potencial. Então assim, pode ser que você vai comprar um iPhone, né? A gente nunca teve iPhone aqui, você tem iPhone? Comenta aí pra gente ficar sabendo. Pode ser que você vai comprar um iPhone, ou se estava na dúvida, já vai se animar. É verdade. Porque pode ganhar uma passagem internacional, a gente vai mostrar agora aqui pra você. Então aqui, ó, gente, se você for Magalu, que é um dos parceiros, e digamos que você vai comprar o celular aqui, ó, esse iPhone 12, você ganharia de milhas, ou sendo do Smiles, ou Diamante, aquilo que eu falei, ó, tanto quem paga o 1000, a partir do 1000 ou quem paga o Diamante, você ganharia 97 mil. Nossa. 636 celular. Então você tá vendo, calma aí que eu vou lhe mostrar. Mas você tá vendo aí que ou sendo do 1000 ou diamante, você ganharia do mesmo jeito. Só que eu queria pedir desculpa a vocês, que eu errei. Eu falei que daria para comprar uma passagem internacional. Mas na verdade dá para comprar 2. Dá para comprar ida e volta, eu vou mostrar aqui agora para vocês. Saindo de Brasília, indo para San Andrés, você, ó, se for do clube, quem não é do clube paga 48, mas quem é do clube, ó, paga 45.400. E aqui você ganha 97 mil. Então, gente, queria pedir desculpa a vocês que eu falei que era uma passagem internacional, mas na verdade são 2 para um paraíso no Caribe. Que beleza! E ainda sobra milhas. Dá para comprar um trecho nacional. Te garanto que um trecho na promoção você ainda vai conseguir comprar só nessa compra de um celular. Claro que se você não tem a grana para comprar o celular, você vai juntando e vai conseguir passagens nacionais, passagens internacionais, porque a Gol, ela tem parceiras que voam para vários lugares do mundo. Se não for com a Gol, você pode comprar com parceiras. Se você vai comprar um iPhone e está vendo esse vídeo, você vai ter que deixar no mínimo um like e um comentário. Se você não entende nada de milhas, clique no primeiro link da descrição para você, ó, gente, aprender mais e não perder dinheiro. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like massa, se inscreva que a casa é sua. Um beijo grande, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá.